E ó, a gente segue falando de saúde, dessa vez com o Outubro Rosa, uma campanha importante que ressalta a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. Só para ter uma ideia, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama. Esse tipo de tumor é o que mais acomete a população feminina brasileira e representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas, além de ser o câncer que mais mata. Por isso a gente vai falar sobre o assunto numa entrevista por videochamada com o oncologista Dr. Michel Alves. Dr. Michel, boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite para a gente começar aí, né, esse mês de outubro falando da campanha de conscientização do Outubro Rosa. Boa tarde, Jacqueline. É uma honra estar aqui mais uma vez, mais um outubro, falando sobre essa causa, que é a prevenção do câncer de mama, aqui com vocês novamente. E eu queria que o senhor falasse exatamente da importância dessa campanha, né? A campanha Outubro Rosa, doutor. Então, Outubro Rosa é uma campanha onde a gente tira um mês de outubro para reforçar a importância de falar sobre saúde, a importância de falar sobre o diagnóstico precoce. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença que, quanto dado o diagnóstico numa fase mais precoce, numa fase inicial, a chance de cura é enorme. Quando a gente descobre o tumor em seu primeiro estágio, no estágio 1, a chance de cura é de 95%. Então, a gente abraça essa campanha, a gente faz todos os esforços possíveis para conscientizar a população de que é necessário fazer exames de prevenção, é necessário se conhecer, é necessário ter hábitos de vida saudável para prevenir essa doença, e quando não possível prevenir, que a gente dê o diagnóstico da doença numa fase mais precoce, onde as chances de cura são enormes. Eu repito, quando dado o diagnóstico no estágio inicial, sim, a chance de cura para câncer de mama é superior a 95%. Olha só. E doutor, a gente está, né, no início do mês. A gente vai falar muito sobre esse assunto, dado a relevância desse tema. E uma grande dúvida da mulher é a partir de que idade ela deve fazer o exame preventivo, ela deve procurar fazer o exame para saber se existe, né, aí alguma possibilidade ou se já tem algo, né, relacionado ao câncer de mama. A partir dos 40 anos. Ela deve fazer mamografia, mas o cuidado com a mama não deve passar a existir só a partir daí. A mulher, desde o período em que ela passa a menstruar, ela deve começar a ir para o seu ginecologista, ela deve se conhecer melhor, ela deve se tocar bem, para que ela possa perceber quando tiver qualquer alteração em sua mama e ela possa procurar o seu médico precocemente. A gente fala em fazer mamografia a partir dos 40 anos, para algumas sociedades a partir dos 50 anos, mas isso para fazer exame, para se cuidar, para ir ao médico, não é a partir dessa idade. Toda mulher, a partir da adolescência, deve ter seu ginecologista, deve se cuidar e deve fazer os exames indicados por seu médico. Sim. Doutor, tem um autoexame, né, que é bastante questionável em relação a se fazer. Alguns profissionais defendem o autoexame, outros já acham que se preocupar em fazer o autoexame pode deixar que, no caso do câncer, ele já tenha um estágio mais avançado. O que é que o senhor pensa sobre o assunto? Então, sobre o autoexame, que na década de 90 foi tão falado, que a mulher tinha uma técnica de fazer, tinha um período específico do ciclo menstrual que deveria ser feito, vários estudos mostraram que o autoexame não tem valor em dar diagnóstico precoce de câncer de mama, e não é uma técnica mais aconselhada. O que a gente fala hoje é que a mulher precisa se conhecer, se tocar, tocar sua mama, sentir em diversos pontos de seu ciclo menstrual, para que, se ela perceber qualquer alteração, algo diferente na mama, ela procure um médico. Então, o autoconhecimento, o toque da mama, mas não de forma clássica, como era dado pelo autoexame, que tinha toda a norma de você tocar para cima, para baixo, um período específico. Isso a gente sabe que não tem valor mais. O que tem valor, eu repito, é o autoconhecimento, e que a mulher perceba
qualquer alteração que exista em sua mama para procurar o médico imediatamente. Sim. É uma mama que fica maior do que a outra, é uma mama que fica mais vermelha, é uma mama que o bico saiu para fora, ou ficou um pouco mais invertido, é uma mama que você percebe que a textura da pele está um pouco diferente, está um pouco mais enrugada, ou se a mulher topa e percebe que está saindo alguma secreção, ou se a mulher percebe que tem um lado da mama que está um pouco mais endurecido. Qualquer alteração na mama, a pessoa leiga não tem capacidade de identificar se é uma alteração que precisa ser mais investigada ou não. Sim. Então, se ela viu que tem algo errado, procura imediatamente o seu médico, que é a pessoa mais capacitada para tentar investigar e resolver o problema. Perfeito. E além dos exames, existe algum tipo de sinal que também ajuda a prevenir, além desses que o senhor já citou aí, acho que chamam a atenção também, e teria algo que o senhor pudesse indicar também para prevenir aí câncer de mama, colo de útero? Exatamente. Isso que a gente falou são estratégias de diagnóstico precoce, onde a gente vai descobrir a doença na fase inicial. Prevenção para evitar que a doença aconteça, a gente sabe que os gatilhos da prevenção que devem ser incentivados é evitar a obesidade e sobrepeso, atividade física regular, que a sociedade recomenda que seja 50 minutos 3 vezes por semana ou meia hora 5 vezes por semana, ter uma alimentação saudável, rica em frutas e em vegetais, ir ao médico regularmente para ser examinado regularmente, não fumar, evitar usar hormônios. A gente sabe que reposição hormonal, quando não corretamente indicada, está associada a um risco maior de câncer de mama. Amamentar o filho, então são várias atitudes que podem evitar o risco de mama, e com essas ações a gente pode reduzir em 30% o risco de uma mulher vir a desenvolver câncer de mama. Doutor, então, são hábitos de vida saudável de uma forma geral. Sim, acho que essa pergunta deve ser até muito frequente no consultório do senhor, e é importante também a gente fazer aqui sobre a prótese de silicone. Ela aumenta o risco de a mulher ter um câncer de mama? Não, isso é mito, ou como a gente fala hoje em dia, é um fake news. Até pouco tempo atrás, quando a mulher colocava a prótese de mama, quando nós não tínhamos métodos de imagem adequados, se dizia que a prótese da mama poderia esconder ou dificultar o diagnóstico de câncer de mama. Hoje, nós temos aparelhos de ultrassom muito mais modernos, mamógrafos muito mais modernos, temos a ressonância, de forma que a prótese de mama não aumenta o risco de vir a desenvolver câncer de mama e nem dificulta o diagnóstico caso essa mulher venha a desenvolver a doença. Então, não tem nenhuma relação hoje entre prótese de silicone e câncer de mama. Sim, uma outra dúvida muito frequente é em relação ao histórico familiar. Normalmente, as mulheres que são acometidas pelo câncer de mama, elas têm histórico familiar ou não necessariamente? A maioria das mulheres não tem histórico familiar de câncer de mama. Então, aí, isso é uma pergunta que a gente ouve sempre. Por que eu tive câncer de mama se ninguém em minha família nunca teve? Então, a grande maioria das mulheres não tem histórico familiar nenhum de câncer de mama. No entanto, aquelas mulheres que têm um familiar de primeiro grau que teve câncer de mama têm um risco muito maior de ter câncer de mama do que uma mulher que nunca teve nenhum familiar com câncer de mama. Então, pode ocorrer sem ter história na família, mas aquelas mulheres que têm histórico familiar têm um risco maior de vir a desenvolver a doença e devem se cuidar ainda mais, porque a gente sabe que alguns tipos de câncer de mama acontecem por conta de alguma alteração genética hereditária. E se a gente identifica aquela mulher que tem maior risco de ter câncer de mama, por uma mutação genética que seja, a gente pode intervir precocemente nela, deve começar a fazer exames de rastreio mais cedo ou até mesmo fazer algumas cirurgias para reduzir o risco de ter câncer de mama, como, por exemplo, aquelas mulheres que têm uma mutação do BRCA, que a gente indica fazer a mastectomia, que é a retirada da mama profilática, para evitar que ela venha desenvolver o câncer de mama. Mas isso são situações muito específicas, onde o câncer de mama está sabidamente relacionado à herança genética, que corresponde a menos de 10% dos casos de câncer de mama. Sim. E sobre a amamentação, é verdade que amamentar protege o câncer de mama? Amamentar protege do câncer de mama. Sim, o processo de amamentação é quando ocorre a maturação da mama. A mama é uma glândula que ela foi feita para produzir leite. Então, quando a mulher é engravida e que ela tem o seu bebê, que ela produz leite e amamenta, aquela glândula ela é amadurecida.
e isso reduz o risco de ter câncer de mama. Doutor, quero agradecer a participação do senhor aqui em nosso programa. Falar sobre um tema como esse, né? Essa conscientização, ela serve não só para o outubro, mas para o ano inteiro, mas a gente abre espaço especialmente nesse mês para chamar a atenção. Outubro Rosa, uma campanha importantíssima. Eu quero agradecer e pedir para o senhor deixar uma mensagem especial para todas nós mulheres. Perfeito, muito obrigado pelo convite, Jaqueline, é uma honra estar aqui. A mensagem que eu deixo para as mulheres é que se cuidem, se toquem, se conheçam, que evitem sobrepeso e obesidade, pratiquem atividade física regular, tenham alimentação saudável e vá frequentemente ao seu médico, que esses hábitos reduzem em 30% o risco de câncer de mama. Então, se cuidem. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima tarde, uma excelente semana.